Pessoal, vamos começar falando da recuperação judicial. Antigamente não se falava sobre isso, tá? Não tinha importância nenhuma, não tinha relevância nenhuma e ninguém nem estudava, porque não tinha muita utilidade. E agora a gente vê uma quantidade enorme de empresas postulando e conseguindo a recuperação judicial perante a justiça comum, com reflexos muito claros, muito evidentes na seara trabalhista, e que a gente tem que começar agora a se interessar realmente sobre essa matéria, porque, de fato, ocorre uma modificação interessante. Mas, antes e acima de tudo, saber a recuperação judicial, o objetivo da recuperação judicial é manter a unidade produtiva, ou seja, aquela empresa que existia, a lei forjou, criou uma forma de tentar manter, dar uma chance, dar uma moratória, o nome que quiserem, mas para ela ser preservada, ainda que numa escala provavelmente menor, certamente menor, mas para manter os empregos e os tributos que ela outrora disponibilizava. Então é melhor que tenha menos emprego do que não tenha emprego nenhum, e com uma talvez perspectiva de resgate da situação anterior, e é melhor ter pagamento de tributo, ainda que em escala menor, do que não ter nenhum pagamento de tributo. Então, uma coisa muito importante. Fatalmente acontece, como se fosse uma receita de bolo, com o deferimento da recuperação judicial, a empresa começa a fazer dispensas. Isso é uma coisa até previsível, até porque se ela estivesse bem, ela não ia requerer recuperação judicial. Então, a gente estaria falando até de uma ilegalidade, uma fraude, e também o Poder Judiciário não vai participar de uma coisa dessa. Então, ela está mal. E a gente vê claramente isso, que ela começa a fazer dispensa, fazer até venda de patrimônio, e aquela unidade que foi mantida é tentar dar venda daquela unidade produtiva. Primeira coisa aqui, até terminar para poder retornar para o professor Fagner. Essa venda, quem comprar essa unidade produtiva, vem se compreendendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para declarar a sucessão. Não é que não haja sucessão, e sim que competirá à Justiça Comum declarar eventual sucessão. Está claro para todos? Porque essa foi uma tese, especialmente naquela época da vara, que ficaram muito falando disso, olha só, quem comprou então é sucessor, e muitas varas do trabalho declararam mesmo a sucessão, chegou ao STJ, ao TST, e foi pacificado dessa maneira. Então, pode até haver sucessão, mas quem declara isso é a Justiça Estadual. O que a gente tem visto na prática? Para que o juiz estadual torne sedutora a ideia de alguém comprar aquela unidade produtiva, ele normalmente garante que não haverá sucessão. Porque se houvesse realmente a sucessão, ninguém ia se interessar por comprar. Está comprando uma coisa com um passivo que você não consegue nem imaginar o que vai acontecer. Então, eu tenho visto normalmente isso, que foi uma forma de se preservar o negócio, mas às custas do direito de muitos trabalhadores, né? Porque quem adquire como forma de aquisição originária, por assim dizer, sem nenhum débito anterior, e, inclusive, o que nos interessa, os créditos trabalhistas. Então, é importante e talvez não vale a pena insistir, e realmente os pedidos na Justiça do Trabalho nesse sentido já estão assim, desidratando, rareando, já não se advoga tanto como era antes, com aquela ênfase que quem comprou unidade produtiva ela seria sucessor. Então, na verdade, com a recuperação judicial já passando para o professor Fagner, então é formado um comitê com todos os credores que definirão a forma de pagamento dos créditos. Como vai ser pago, não tem regra de bolo. Em cada recuperação judicial será adotado um formato diferente, até um deságio diferente, a depender, isso é votado por todos. Então, é uma forma, inclusive, filosoficamente, de tirar esse encargo tudo das costas do Poder Judiciário. É como se eu chamasse todos os credores, olha, vocês todos estão envolvidos aqui. Então, vocês têm que sentar numa mesa de negociação e vocês têm que chegar a um bom termo da forma de pagamento. Não vou ficar interferindo toda hora, aquela coisa, tudo depende do juiz, tudo o juiz tem que assinar, tudo o juiz tem que concordar. Não, os credores são chamados a essa responsabilidade e aí definirão. E, claro,
vai ser homologado pelo juiz se estiver de acordo, né? Se houver um consenso, se não houver nenhuma irregularidade. Professor Fagner? Perfeito, meu amigo. Você me lembrou, quando falou dessa questão de não existência de cessão, né, na aquisição de empresas em sede de recuperação, falência e tudo mais, uma questão que foi muito discutida na jurisprudência há um tempo atrás, que é sobre a aquisição de bens decorrentes de asta pública, né? Se aquela aquisição era originária ou derivada, se os débitos anteriores que incidiam sobre aquele bem, por serem próprio terreno, se eles realmente acompanhavam e permaneciam no bem, mesmo adquiridos através de asta pública ou não. E a jurisprudência, inclusive no Supremo Tribunal Federal, se pacificou o entendimento que não, que a aquisição é originária, né? Quando você compra um bem em asta pública, você não atrai os débitos, né, daquele bem. Então, isso faz muito sentido, inclusive, para esse fenômeno que você acaba de trazer com relação à própria cisão, inclusive no âmbito de cessão empresarial, para não afetar realmente a capacidade produtiva e até mesmo, Marcelo, um princípio que às vezes a gente esquece no âmbito do direito empresarial, que deve ser aplicado aqui. Lembrando, gente, que nós estamos falando de institutos do direito empresarial e seus reflexos no direito do trabalho, né, no direito processual do trabalho. A gente não pode perder esse viés. Aqui a gente não vem com a principiologia do direito do trabalho, né, com o caráter intuitivo do direito do trabalho, embora a gente tenha alguns caminhos que vão levar para a gente algumas pactuações nesse sentido. Mas nós estamos falando da Lei 11.101 de 2005, né, a Lei de Recuperação e Falências. Então, é essa lei que norteia todo o nosso raciocínio, é essa lei que vai pautar, né, as decisões judiciais, é esta lei que vai criar, né, toda uma dogmática jurisprudencial. Então, nós temos que nos afastar um pouco daquilo que é, né, o axioma do nosso dia a dia na Justiça do Trabalho para entender a razão, né, a ratio da própria lei, a mens legis. E aqui nós temos que lembrar sempre que a manutenção da empresa é manutenção de giro econômico, né, de capital investido, de fomento de produção. Então, por isso que existe o princípio da preservação da empresa, o princípio da manutenção da empresa, que tem todo o seu elo com a ideia de recuperação judicial. Agora, só para ficar mais específico isso, nós precisamos também fazer uma distinção entre crédito concursal e crédito extraconcursal. Às vezes a gente também, né, passa sem um olhar mais detido acerca dessa distinção. Por quê? Nós resolvemos colocar isso exatamente para a gente perceber que o crédito concursal é aquele que é constituído antes da efetivação da recuperação judicial. Tá? São, então, aqueles créditos já consumados, digamos assim. Já os créditos extraconcursais são aqueles constituídos após a recuperação judicial. Então, são aqueles que estão a consumar, né? Então, uma coisa é o débito consolidado, a outra é o débito que ainda está a se consolidar. E por que isso é importante? Eu vou passar a palavra para o professor Marcelo para ele falar da dinâmica até o momento da expedição da certidão de crédito, que é o próximo tema que está aí no slide de vocês. Isso é pertinente porque muitas das vezes nós vamos ter a formação, na verdade, na grande maioria das vezes, né, de créditos extraconcursais, que vão ser objeto de habilitação lá na recuperação judicial, dentro daquele panorama que o professor Marcelo falou, de formação, né, do comitê de credores, que vão negociar a forma de pagamento, enfim. Agora, guardem isso, concursal. Se o teu cliente já está com crédito constituído e ainda não teve a recuperação judicial deferida, aquilo ali é um crédito concursal. Crédito extraconcursal é aquele que é constituído após o deferimento da recuperação judicial, tá? Agora, o crédito concursal, ele vai ser pago de acordo com o que é definido por aquele credor, tá? E o extraconcursal, ele já vai ser pago ali, executado diretamente. Guarda essa informação para que você agora entenda essa dinâmica que o professor Marcelo vai falar. Meu amigo, já te passando a palavra. Isso que o professor Fagner falou é fundamental, tá? Se todo mundo pudesse anotar, talvez seja uma viga mestra disso que a gente vai colocar, porque é a execução crepitando e é um interesse maior dos advogados dos exequentes. Então, realmente, assim, é um divisor de águas a própria recuperação judicial. O crédito constituído antes, o professor Fagner já falou, é concursal.
o crédito constituído depois é extraconcursal. Por exemplo, a empresa pode ter a recuperação judicial deferida e contratar uma pessoa, não pode? Claro que pode. Evidente que pode. Então, e essa pessoa, aí vamos botar o trabalhador, vamos botar para nós, assim, eu posso dar um outro exemplo lá de compra, mas no direito empresarial não interessa tanto. Então, esse trabalhador que foi contratado depois da recuperação judicial, ele foi dispensado, não recebeu o crédito. Esse crédito é extraconcursal, porque ele foi constituído após a recuperação judicial. O que eu vejo normalmente, vê se vocês concordam comigo, é que o crédito seja concursal. Normalmente ele é concursal, porque ele é constituído sempre antes, né? Normalmente antes da recuperação judicial. Mas pode acontecer, e eu peguei 2 casos, foram bem interessantes, da pessoa que estava trabalhando na empresa, teve a recuperação judicial, ela continuou trabalhando, fazendo horas extras, e foi demitida 1 ano depois. Então, vê se vocês entendem o que eu estou falando. Naquele caso, havia crédito concursal e extraconcursal. As horas extras, até o deferimento da recuperação, eram créditos concursais. O feito depois já era extraconcursal, porque é constituído depois, já que o trabalho foi depois da recuperação judicial. Como o professor Fagner falou, e agora vai vir um detalhe que é importante e triste, muito triste, na verdade, é o seguinte: o crédito concursal, como ele já falou, é verdade, é pago de acordo com o que foi definido ou for definido pelo comitê de credores. E é bom que o comitê de credores se resolva alguma coisa, porque se não chegar a um consenso do comitê de credores, o juiz é obrigado a decretar a falência da empresa. E aí vai todo mundo para o buraco. Então, é realmente, quando se fala que está todo mundo no mesmo barco, é porque se afundar, se não der certo, se eles não chegarem a bom termo, é ruim para todo mundo. Que a falência é a extinção da empresa por determinação judicial. Vamos lembrar que essa recuperação judicial é a antiga concordata. Alguém lembra desse nome? Concordata anterior, que nomeava o síndico. Não tem mais concordata, nem tem síndico. Tem sim um administrador judicial, que é nomeado pelo juiz para fiscalizar os trabalhos da empresa em recuperação judicial. Então, atenção, e agora eu parto do que o professor Fagner falou. O crédito extraconcursal, repito, é pago de acordo com o que for demitido pelo comitê de credores. E o extraconcursal, o pagamento é direto. A execução é direta, você executa diretamente. E como é que a gente fazia isso? Executando na Justiça do Trabalho, fazendo cisbajude, fazendo renajude, pegando dinheiro, pegando patrimônio. Pois bem, pessoal, agora vem a novidade. É triste dizer, mas é novidade. Mesmo não havendo lei, e não há, a lei não fala isso, o STJ vem compreendendo sistematicamente que o crédito extraconcursal também deve ser pago no juízo estadual. Para que isso? Para manter a viabilidade do plano, dizendo que a execução do crédito extraconcursal pode acabar pegando dinheiro, valores, patrimônio dessa empresa que possa inviabilizar o projeto da recuperação judicial. Vocês entenderam isso? Então, foi uma interpretação, porque não está dizendo isso, está falando que a execução é direta. Se a execução é direta, pode ser feita na justiça de origem que declarou o débito. Então, o STJ vem falando isso sistematicamente, e essa alegação, bota até entre aspas, viabilidade do plano. E pior ainda, como se não bastasse, o TST vem concordando com isso, pessoal. O TST vem concordando e citando, inclusive, nas suas decisões, o STJ, dizendo que também o crédito extraconcursal, que era o único que nos restava para, pelo menos, saciar aquele crédito, também tem que ser enviado ao juízo empresarial. A execução é direta, continua sendo direta, não é conforme o comitê de credores definir, porque o comitê de credores não trata de crédito extraconcursal. Mas o juiz lá vai querer harmonizar todos aqueles interesses, vai tentar o menos possível ser intrusivo no patrimônio da empresa em recuperação judicial para não prejudicá-la. Com isso, mais prejuízo para os trabalhadores. Entenderam? Isso é uma coisa recente. E pior, pessoal, então eu posso dizer que agora eu não tenho competência para executar o crédito concursal, como nunca tive, mas também não tenho mais para o crédito extraconcursal, porque se eu quiser executar, é capaz da parte
e ela pode instalar, né, conflito positivo de competência, a parte tem esse direito, não é só os juízes também, dizendo que isso competiria à justiça comum fazer a execução, e o STJ concorda com isso. E o maior paradoxo, pessoal, aqui avançando um pouquinho, professor Fagner, mas depois a gente retorna, é que nós, então, não temos mais competência para executar o crédito do trabalhador, mas ficamos com a alteração recente que houve na Lei de Recuperação Judicial com a competência da execução do INSS. Olha que paradoxo inexplicável. Para o INSS, e nem os juízes sabem isso, eu estou falando para você, eu sei, professor Fagner, que a gente fica estudando toda hora. Mas se perguntar para os juízes, também não. E eu até vou mostrar, porque a gente vai voltar depois, a certidão de crédito não pode ir com o INSS. Vocês sabiam disso? Por que não vai? Porque o INSS, a competência é da Justiça do Trabalho. Onde está escrito isso? Está agora no artigo 6º, isso está no material que nós vamos enviar, o artigo 6º, parágrafo 7º-B e parágrafo 11. Quero que vocês leiam os dois parágrafos, né, e o artigo. Então, nós ficamos, especialmente o parágrafo 11, vai dizer que o parágrafo 7º-B não se aplica às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadram no 114 da Constituição Federal, que é a nossa competência para a execução de ofício do crédito previdenciário. Ou seja, o crédito concursal vai para a Justiça Estadual, o extraconcursal também para o entendimento do STJ, que o TST concorda, e nem suscitou conflito positivo de competência, qualquer coisa assim, mas o INSS continua com a gente para executar. Então, assim, é muito triste, assim, uma situação que já era dramática, ficou pior ainda, né? Então, ficamos todos de mãos atadas. Professor Fagner? É isso, exatamente. O juízo trabalhista agora executa o crédito derivado, mas não o crédito originário. É essa a questão de fundo. Agora, com relação à expedição em si, gente, né, como é que funciona essa dinâmica até a expedição da certidão de crédito? A gente não pode entender, considerando o que o professor Marcelo falou agora, que a competência para a fixação do crédito é da justiça comum, não é isso, tá bom? A gente vai chegar num determinado momento, que é a fixação do crédito, com a expedição da certidão de crédito, como consequência da fixação do crédito, todo o procedimento na Justiça do Trabalho, após, com a certidão de crédito em mãos, aí sim nós vamos levar lá para o juízo, né, da vara empresarial. Então, nós vamos ter a expedição da certidão de crédito pela Justiça do Trabalho, e essa certidão de crédito ela vai ser atualizada até a data do deferimento da recuperação judicial. E nesta certidão, como o professor Marcelo destacou, há uma necessidade de identificação de todos os créditos que eu vou levar para o juízo da vara empresarial, com exceção dos créditos que vão ser executados, que permanecem na execução de justiça do trabalho, aqui INSS, SAT, enfim, tudo mais. Então, eu vou colocar o crédito exequente, crédito honorário, vou ter ali, obviamente, os juros, ou agora no formato, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal até a data ali do deferimento da recuperação judicial. A partir de então, eu pego aquela certidão e levo para a Justiça Estadual. Isso você vai perceber que está disposto na Lei 11.101 de 2005, lá no artigo 9º. Ela diz que a habilitação do crédito realizada pelo credor, né, de acordo lá com o artigo 7º, parágrafo 1º, ela deve conter alguns requisitos, e lá no inciso 2º diz que deve ter o valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido da recuperação judicial, sua origem, inclusive a própria classificação. Lembrando, né, professor Marcelo, que a questão da classificação do crédito trabalhista, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, nós sabemos que o crédito trabalhista não é um crédito quirografário, ele é um crédito privilegiado, nós vamos abordar isso melhor quando falarmos um pouquinho da falência, mas para não perder o fio da meada, senão eu vou lá na frente para voltar, nós temos a consolidação dos provimentos do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que vai tratar na seção 4 da questão do deferimento da recuperação ou da falência, dizendo que cabe ao juiz do trabalho determinar a expedição da certidão de habilitação de crédito, que vai ser submetida à apreciação lá do administrador judicial no processo que tramita no juízo da vara, né, empresarial. A gente talvez não tenha ficado claro, mas
bom registrar isso mais uma vez. Eu vou ajuizar a ação contra a empresa na Justiça do Trabalho, tá? Todo o trâmite vai ser o trâmite do processo do trabalho. Nós vamos ter sentença, recursos, blá, 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 trânsito em julgado, liquidação de sentença, homologação, embargos, agravo, blá, 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 chegou lá no valor final, certidão de crédito, ok? O trâmite é todo na Justiça do Trabalho, não tem trâmite nenhum de fixação de crédito na Justiça Comum, é tudo na Justiça do Trabalho, ok? Professor Marcelo, quer clarear algo mais aí, meu amigo? Não, é isso mesmo. Então, a Justiça do Trabalho tem competência para declarar o crédito, mas não para executá-lo. Da mesma forma que a Justiça Estadual terá competência, não talvez para execução, seria para o pagamento, né? Ou até para execução do crédito extraconcursal, apesar de que o crédito extraconcursal, não sei, ter que expedir certidão de crédito também por causa disso. Mas o pagamento é feito lá, mas a fixação do valor é feito na Justiça do Trabalho, tirando a execução que eu acabei de falar do INSS. Uma coisa importante para os advogados ficarem atentos, que eu já vi muito problema, e tive problema com isso também. A atualização, o professor Fagner já falou, é até a data do pedido de recuperação judicial, certo? Olha, tem local que, assim, eu já mandei o contador calcular até essa data, e eles não aceitaram a certidão, porque tinha que estar na certidão que foi atualizado até a data X, entenderam? Não bastava você dizer que foi até que eu respeitei, não, tem que dizer até que data, essa coisa bem sacramental, sabe como é que é? Então, colocar que foi até a data X, eu dou essa dica para os advogados, porque nesse caso, 2 vezes já voltou a certidão de crédito, temos que refazer a certidão de crédito, dá o mesmo valor, mas agora com a informação, porque caiu numa exigência lá do administrador judicial, porque não dizia até que data que tinha sido feita a atualização, tá? Então, uma coisa importante agora para fins internos, mas que o advogado tem que saber. Nós expedimos a certidão de crédito e enviamos o processo para o arquivo sem baixa. Não esqueçam disso. Vai, é PJE agora, vamos tratar tudo com PJE, não vai para o arquivo com baixa. Por que não? Porque só vai para o arquivo com baixa quando há satisfação completa do crédito, completa do direito. E isso não aconteceu. Você apenas expediu uma certidão de crédito. E agora, só antecipando, mas isso vai ser para as aulas seguintes, quem sabe no futuro eu vou poder resgatar essa execução na Justiça do Trabalho. Eu vou ver com o professor Fagner nas próximas aulas. Isso não vai ser para hoje, provavelmente. Então, novamente, expedimos a certidão de crédito, saibam, então todo advogado saiba que vai para o arquivo sem baixa, arquivo provisório, que é uma caixinha que nós temos no PJE, de modo que ele pode ser resgatado a qualquer momento. A tendência dele é ficar realmente lá e depois, em algum momento lá, se houver a sinalização do pagamento, aquilo vai para o arquivo com baixa, ou depois de passar determinado período, tem juiz que já está dando até prescrição intercorrente, cada um está tendo um tratamento diferente. O fato é que isso que eu acabei de falar, que vai para o arquivo provisório, está no artigo 114 da consolidação dos provimentos do TST, que é de observância obrigatória para todos os juízes. Então, o PJE, na Justiça do Trabalho, a gente não manda os autos para a Justiça Comum, não, tá? Eu acho que todo mundo aqui já tem experiência. Você só leva a certidão de crédito. E essa certidão de crédito é levada à habilitação mesmo, tá? Então, ela é passada lá para o crivo, por uma análise, para poder verificar se está correto, se está tudo direitinho, se tem alguma exigência. Então, essa submissão ao administrador judicial está no artigo 112 da própria consolidação dos provimentos TST. O que a gente faz é entregar para o advogado, e o advogado já sabe o que fazer. Dependendo da empresa em recuperação judicial, tem administradores que têm até site, pessoal. Tem site que você submete, então, digitaliza o teu crédito, a certidão, faz lá os dados complementares, e aí aquilo é analisado pelo próprio site. Assim, aqueles mais organizados obtêm muitos credores, tá? E quando é mais simples, é só apresentar, e isso pode ser apresentado diretamente ao administrador judicial. É outra inovação da lei, tá? Antes, tudo tinha que passar pelo juiz, tinha que ir para a mão do juiz. Agora não, pode ser colocado para o administrador judicial. Professor Fagner?
Isso é interessante. E talvez a gente não tenha até deixado claro, Marcelo, o que é habilitar o crédito, né, gente? Habilitar o crédito significa dizer que nós vamos pegar aquele documento pertinente emitido da autoridade até então competente para fixação da declaração do crédito, levá-lo para aquela que, na verdade, vai promover, a partir de então, todo o procedimento para que aquele crédito seja liquidado. E aí há um permeio, né, entre um e outro, que é exatamente a verificação dos requisitos legais para que se inclua aquele crédito como aquele que vai ser pago, ok? O concursal ou extraconcursal, porque vai ser tudo executado lá na recuperação. Isso é habilitar, é a verificação, em suma, né, dos requisitos exigidos em lei para que eu possa prosseguir, então, para o pagamento daquele crédito, tá? Não é, né, habilitar, eu vou pegar e vou levar um documento lá. Nós somos técnicos, nós temos que identificar o que nós estamos fazendo, né? É submetendo ele ao crivo de alguém que vai dizer, olha, estão aqui todos os requisitos, todos os elementos necessários para que nós possamos pagar esse crédito dentro daquilo que foi convencionado lá, né, no comitê. Tá? Então, essa é a ideia aí de habilitação de crédito, conceitualmente falando. Agora, Marcelo, aquela questão que você falou dos tributos, né, eu acho que vale a pena a gente deixar registrado somente o texto normativo, está lá no artigo 6º, né, e no parágrafo 7º-B, que você já tinha falado. Eu quero só fazer menção no parágrafo 7º-B e o parágrafo 11º. Deixa eu só abrir a lei aqui, que eu quero ler esses dispositivos, se você me permitir, meu amigo, que eu acho que Claro, claro. já fica com isso na mente, tá? Então, gente, ó, o artigo 6º diz assim: a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação implica. Aí tem aquelas consequências que nós sabemos, que vai estar no material para vocês. Aí vem o parágrafo 7º-B. O disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, e aí, aproveitando, Marcelo, o Vitor deixou uma pergunta aí sobre a questão do FGTS. Nós continuamos com a execução na Justiça do Trabalho ou se ela também entra lá na habilitação, né, no juízo, né, da vara empresarial? Então, ó, o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitido, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constituição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. Foi aquele princípio que eu trouxe a lume para vocês ainda há pouco. Até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante cooperação jurisdicional nos termos, né, e na forma do artigo 69 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, todo mundo sabe. Tá? E o parágrafo 11º. O disposto no parágrafo 7º-B deste artigo, que eu acabei de ler, aplica-se no que couber às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem, respectivamente, nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal, que é exatamente a execução de contribuições sociais, contribuições fiscais, que o professor Marcelo fez referência, né, em outra oportunidade. Vedados a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para o efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. Enfim, a Justiça do Trabalho continua executando, então, as contribuições fiscais, contribuições sociais, mas o crédito tipicamente trabalhista tem que ser habilitado lá na recuperação judicial. Procede, meu amigo Marcelo? Procede, é exatamente isso. Aí, assim, tem umas perguntas bem interessantes aqui. Então, para o doutor Victor, eu acho o seguinte, minha opinião, tá? Eu acho que o FGTS não entra aqui. Eu acho, que é um crédito trabalhista, pelo menos assim foi definido até pelo STF quando declarou a submissão dele àquela prescrição normal de todo e qualquer crédito trabalhista, né? Não dando mais aquele tratamento tributário que justificava, inclusive, a prescrição trintenária. Então, assim, e isso que o professor Fagner falou dessa questão, e eu falei também dos créditos, gente, isso é recente, tá? É uma lei de 2020, a lei 14.112, não é a redação original. Por isso que muita gente não sabe, porque é relativamente recente, né? E não está vendo toda hora. Então, o doutor Victor até já respondia, achando que o FGTS não temos competência, tem para quantificar, mas não para executar. O INSS temos. E aqui uma colocação muito interessante da doutora Patrícia, que ela já teve caso, isso acontece, eu já vi também, que ela pede a habilitação e o juiz diz que já consta o nome da pessoa na lista dos credores.
e aí determina a retificação. Está certíssimo. Eu talvez não sei nem se seria apenas retificação, porque pelo seguinte, a empresa quantifica quanto ela reconhece que deve aos trabalhadores.